Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. As bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Antes de iniciar nossa fala, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. Claro, não da forma como gostaríamos de estar reunidos, naturalmente por conta da pandemia, do isolamento social, da quarentena, ainda precisamos estar um pouquinho separados, né? Vamos dizer assim, nós não estamos separados, nós estamos espalhados para que o amor possa chegar a mais lugares. Mas naturalmente nós gostaríamos de estar reunidos, né, debaixo do Centro Espírita João Batista. Nós gostaríamos de estar, claro, nós daqui do Amazonas com vocês aí no Rio, na cidade de Macaé. Eu peço perdão também pelo meu sotaque, não sei um sotaque tão gostoso de ser escutado quanto o de vocês, sotaque carioca. Mas se um dia Jesus permitir, claro, a gente torce para que essa dádiva aconteça mais cedo ou mais tarde, a gente possa gozar da presença de vocês o mais breve possível. Claro, também agradecendo a pessoa de duas pessoas que me trataram também muito bem, de forma completamente merecida, um carinho muito desvelado, na pessoa da nossa querida Leila, que está aqui conosco, e também o nosso querido Edson, que está aí nos bastidores, está garantindo que eu não venha cometer nenhum, vamos dizer assim, algum pecado tecnológico com relação à câmera, o áudio. Teve esse carinho muito atencioso em nos ensinar bastante sobre isso. E para os demais trabalhadores, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe fartamente. Que nos minutos que nós ficaremos aqui conectados, vamos colocar pelas vias virtuais, que nosso coração possa bater em uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, nem que seja por um milésimo de segundo. E o tema que a gente escolheu para falar com vocês, a pregação de Estevão, a gente vai abordar, está no Paulo Estevão especificamente, a gente não vai entrar com, vamos dizer assim, um detalhe minucioso, né? Porque o tempo não nos permite, mas a gente vai falar da importância desse encontro para essas duas almas que nos guiam junto com Jesus, que é Paulo de Tarso e Estevão. Mas para começar a falar realmente, vamos até arregaçar as mangas para começar a falar, para a gente poder começar a falar desse encontro marcante entre Saulo de Tarso e Estevão, a gente precisa, da nossa parte, fazer um convite para todos vocês de Macaé e os amigos e amigas, é claro, que nos assistem agora pelas mídias sociais, ao vivo ou em gravações, a fazer uma viagem para além do Rio de Janeiro, para além do Amazonas, para além do nosso querido Brasil, atravessando o oceano e chegando até a Palestina. Não a Palestina de hoje, mas de fato uma terra de há 2.000 anos atrás. Uma terra governada pelo Império Romano, ou até mesmo subjugada, oprimida pelo Império Romano. Uma terra que só conhecia como linguagem, como diálogo, a lança, a espada, a opressão, o sangue. E ainda assim, qualquer sentimento de, vamos colocar também, sentimento de liberdade ou de amor, eram terminados de ser sufocados pelo farisaísmo reinante, né? Pelo menos grande parte ali dos judeus daquele tempo. Naquela região onde nosso Senhor Jesus Cristo escolhe nascer, especificamente mais ao norte, na Galileia, ou perdão, mais ao sul, na Judéia, de fato, mas passa grande parte do tempo naquela Galileia, entre os povos mais humildes, onde os judeus se misturavam com os gentios, aqueles que não eram judeus. A história a gente já sabe o que acontece e como termina. O Cristo nasce na manjedoura, ali em Belém, é negado pela primeira hora pela humanidade, e os animais lhe aceitam. Tem a vida grandiosa para mostrar realmente como se alcança o reino de Deus, não por formas externas, principalmente de maneira interna. E nós, mais uma vez, como humanidade, não compreendemos a sua luz, e lhe sentenciamos ao Calvário, ao martírio, aquela região do Gólgota. Para simbolizar o seu reino na terra, lhe colocamos ali uma coroa de espinhos. E ele padece fisicamente. 3 dias depois, como diz Emmanuel, o dia da ressurreição gloriosa. E agora os discípulos são chamados apóstolos e são mandados por Jesus para ir, como ele mesmo diz, capítulo 16 do Evangelho de Marcos, versículo 15. Indo ao mundo inteiro pregar o evangelho a toda criatura. O período que a gente vai falar é esse. O período em que o chamado cristianismo primitivo está começando a criar força, movimento, gosto, aparência. Agora, para a gente poder seguir adiante, a gente precisa, é claro, prestar as homenagens para esse livrão aqui, esse pequeno tijolo, que merece ser lido e relido por muitos espíritas. E também pelos não espíritas, é claro, se assim eles desejarem. Há 80 anos atrás, há exato 80 anos atrás, Chico Xavier terminava a psicografia desse livro.
Paulo Estevão, entre nós, completa em 2021 80 anos que foi terminado de ser materializado pela o companheirismo mediúnico entre Chico Xavier e Emmanuel. Não é à toa que muitos espíritas dirão que esse livro aqui é a obra mediúnica de maior importância de Chico Xavier para com Emmanuel e até a magnum opus de toda a lavra mediúnica do Chico. O fato é que este é um livro que, mais uma vez, precisa ser lido e relido. Entretanto, se engana quem acha que esse livro ele se resume apenas a um relato histórico, ou até mesmo romancear fatos do passado com algum grau de verossimilhança ou não. Esse não é um livro que fala para as inteligências, esse é um livro que fala diretamente para os corações. É a história de um homem que se encontra no charco de si mesmo e decide o caminho da redenção como o seu caminho do resto da vida. Há muitos momentos marcantes do Paulo Estevão que narram, claro, a vida de Paulo de Tarso. Até mesmo antes, quando era na Saulo de Tarso. Especialmente na segunda parte, a gente vai ver ele conhecendo amigos muito queridos que estão presentes, né, em Atos dos Apóstolos, estão presentes nos livros do Novo Testamento, estão presentes, são citados nas epístolas de Paulo. É Barnabé, nosso Simão Pedro, João Evangelista, Tiago Menor, até mesmo o próprio Tiago Maior, irmão de João. É Lucas Evangelista, é Tito, Silas, Timóteo, é Febe, é Áquila e Prisca, Gamaliel, Ananias, e até mesmo o imperador Nero ali em Roma. Aqui é uma história de corações que se relacionam com corações. Entretanto, não é uma história de seres perfeitos. Não. Emmanuel não poderia também contar a história de um ser perfeito. Do contrário, como é que nós poderíamos sentir intimidade com um ser que já nasceu pronto? Ou pelo menos que já galgou, entre aspas, aqui, a perfeição. Não, ele conta a história de alguém que ele, Emmanuel, foi muito importante, Paulo de Tarso. No livro Colheita do Bem, uma série de relatos mediúnicos, nosso Neo Lúcio, quando encarnado no século passado, Arthur Joviano. Arthur era pai do chefe do Chico ali na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Quando Arthur desencarna, ele vai assumir a alcunha de uma das suas encarnações, Neo Lúcio. Neo Lúcio, para os amigos que já leram 50 anos depois, é uma personagem principal do romance. Para os amigos que já leram Renúncia também, ele é Jaque da Porto. Neo Lúcio desencarnado vai conversar com os amigos ali na mediúnica, junto com o Chico, e diz o seguinte, capítulo 17 do Colheita do Bem. Publio Lentulus, uma das encarnações do nosso Emmanuel, quando desencarna, recebe o auxílio imediato de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, o mesmo Paulo de Tarso que protagoniza aqui as páginas do Paulo Estevão. Ele diz que Paulo, quando desencarna, não parou de trabalhar nunca. Tomou para si a responsabilidade imediata de trazer de volta todas as inteligências transviadas do Cristo. Então, por isso que ele acolhe Publio Lentulus, senador romano, orgulhoso, muito egoísta, duro, severo, muito disciplinado. Mas lhe faltava o coração. Muito inteligente, mas sentia muito pouco. Então esse Paulo de Tarso vai cuidar para que Publio Lentulus se torne, para nós agora, nosso Emmanuel. Nosso padre Nóbrega, primeiro evangelizador do Brasil. Nosso padre Damiano, protagonizando também ali o Renúncia, junto com Alcine e outros companheiros. Emmanuel, que talvez possa participar ali da codificação, um texto sobre egoísmo, mas também, para a maneira como é conhecido entre nós espíritas, o líder da tarefa mediúnica do Chico na Terra. É que nenhuma criatura consegue alcançar Jesus sozinha. Isso não existe. Kardec faz questão mesmo de colocar no Livro dos Espíritos, lei de sociedade. Abandonar o convívio social para buscar uma falsa iluminação com Deus é duplo egoísmo, vamos dizer os espíritos para Kardec. Nós precisamos uns dos outros para nos erguermos em direção ao alto. Lembrando o ministro Clarencio, que retira ali André Luiz do umbral, capítulo 2 do Nosso Lar. No primeiro capítulo do livro Entre a Terra e o Céu, em torno da prece, Clarencio diz o seguinte, que Deus auxilia as criaturas pelas próprias criaturas. Deus fala conosco através dos outros. Nos ensina sobre humildade, companheirismo, fraternidade, lealdade, perdão, esperança, fé, amor, através dos outros, através de situações que vão se congregando ao nosso redor. É assim que aos pouquinhos, aos cadinhos,
Jesus vai buscando essas ovelhas esgarradas. É assim que a espiritualidade vai, aos pouquinhos, resgatando essas inteligências transviadas. E espíritos que se estendem horizontalmente, mas esquecem também da verticalização espiritual. Ninguém sobe sozinho, isso não existe. E Emmanuel recebe o auxílio imediato de Paulo de Tarso. Mas Paulo também recebe o auxílio de muitos outros, como está narrado para nós na página do Paulo Estevam. E é para representar esse espírito de companheirismo, de amizade, de que ninguém pode trabalhar por Jesus sozinho, é que Emmanuel vai colocar Paulo e Estevão no título do livro. No Breve Notícias, o texto que abre Paulo Estevão, a introdução, completou 80 anos dia 8 de julho, Emmanuel vai dizer, olha, não pode existir Paulo de Tarso sem Estevão. Daí então ele justifica por que no título vai ter Estevão. Estevão. Alguém que é narrado para nós na literatura clássica, ou até mesmo está presente em Atos dos Apóstolos. Para a gente falar do encontro entre Paulo e Tarso, Saulo de Tarso e Estevão, a pregação de Estevão, agora a gente precisa falar desses dois. De um lado, Saulo de Tarso, de um lado, Estevão. Saulo de Tarso, ali, capítulo 5 da primeira parte do Paulo Estevão, está curioso. Ele é uma promessa do judaísmo daquele tempo. A gente está mais ou menos 3 a 4 anos depois da crucificação de Jesus. Já passou o Pentecostes, né? Como está relatado simbolicamente em Atos dos Apóstolos por Lucas Evangelista. As línguas de fogo em cima dos apóstolos e eles falando em várias línguas. Para os egípcios, para os judeus, enfim. Para todas as nações ali do entorno, naquele evento mediúnico fantástico. E agora a gente tem Estevão. Não vou dar muitos spoilers com relação ao passado de Estevão e nem com relação ao futuro de Estevão. Mas Estevão é alguém muito importante. Ele aparece para nós ali em Atos dos Apóstolos, primeiro no capítulo 6. Os discípulos, ou melhor, os apóstolos, João, Pedro, Timóteo, ou melhor, Tiago, Menor, Filipe, enfim, eles estão tendo muitos problemas. A igreja de Jerusalém está crescendo muito. Eles estão trabalhando por Jesus, auxiliando os pobres, os doentes, pregando o evangelho. Mas é muito trabalho para uma quantidade muito pequena de pessoas. Então não é preciso multiplicar os trabalhadores. Os facilitadores do conhecimento. Então eles se reúnem, decidem fundar ali, ou escolher, na verdade, 7 diáconos. A nossa linguagem seriam 7 auxiliadores. Pessoas para varrer o chão, alimentar os doentes, consertar o cano, etc. Os auxiliadores imediatos. Eles escolhem 7. E Lucas escreve assim: dos 7 eles escolhem Estevão, vírgula, um homem cheio de fé e Espírito Santo. E vai citando os outros que vêm depois. A primeira vez que nós temos de forma oficial, fora da doutrina espírita, está em Atos capítulo 6, versículo 5, para ser mais exato. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Estevão começa a trabalhar, começa a servir, a ajudar. Agora, voltando para o Paulo Estevão, Mano diz, a fama de Estevão cresce muito rápido a partir do momento que ele ganha a oportunidade de trabalhar, propriamente dito. Ele começa a fazer atos praticamente miraculosos, cura os doentes, auxilia os enfermos, é trabalhador assim de todas as horas, para todas as gentes, sem preconceito nenhum no coração, praticamente como se fosse um escolhido pelo silêncio, por Jesus para servir ali na casa do caminho, a igreja de Jerusalém. Praticamente de tão bom, de tão gentil, de tão tranquilo, de tão leve, de tão manso, como se fosse escolhido pelo Cristo. Ali, um pouquinho antes, capítulo 3 da primeira parte, a gente tem o primeiro contato de Estevão e Simão Pedro. Isso não está narrado em nenhum outro texto fora do Espiritismo. Nós que temos essa dádiva de conhecer por conta da psicografia de Chico. O encontro de Estevão com Simão Pedro. E Estevão está contando, né? Que ele gosta muito de Isaías, gosta muito do Antigo Testamento, gosta muito da lei, enfim. E ele, como todos os judeus ali, esperavam ardentemente a vinda do Messias, aquele que libertaria o povo judeu. E Simão Pedro conversa, rapaz, você já não está sabendo não?
Messias já veio. Jesus de Nazaré. Ali é o norte da Galileia. E começa a contar a história de Jesus. E Estevão fica fascinado, encantado. Porque Estevão lê ali Isaías, que é um dos profetas mais importantes, que vão relatar sobre a vinda do Messias. Nós pensamos que o Antigo Testamento, para nós espíritas, passa somente a ideia de um Deus único, de uma unidade do poder de Deus, muito pelo contrário. Jesus está tão presente no Antigo Testamento como está no Novo. Ele está bem ali, não vou dizer escondido, mas está realmente ali nas entrelinhas, nas profecias, na vinda do Messias, de como ele será tratado, e por aí vai. Quem realmente lê o Antigo Testamento com os olhos da fé vai ter essa mesma paixão de Estevão que ele tem agora por Jesus. E Estevão está tão emocionado que pergunta: e cadê Jesus? E aí Simão Pedro, cabisbaixo, rapaz, ele morreu. Mataram ele 3 anos atrás. Crucificado. Crucificado. Estevão choca. Não é possível, como assim? Morreu. Ninguém entendeu a mensagem de Jesus. Mataram ele crucificado. E o que Simão Pedro faz? Simão Pedro, ele olha, eu não posso falar muita coisa. Posso falar do que eu lembro. Mas no lugar, pega isso aqui. E ele pega ali perto dele um conjunto de páginas. Mais ou menos, é um pouco menos que isso aqui. Ele dá o Evangelho de Mateus, ou o rascunho do Evangelho, o que vai ser o Evangelho de Mateus, para Estevão. Vou colocar aqui, pegando a tradução do Haroldo, que já é bem grossinha, né? É mais ou menos esse pedacinho aqui. Somente isso aqui. E dá para Estevão ler. Estevão devora. Com sede e fome de Jesus. Capítulo 290 do livro Deus Conosco. O irmão escreve o seguinte: ao nosso redor, em torno de nós. Isso nos faz pensar, porque Estevão lê, olha que a gente tem o Evangelho de Mateus bem trabalhadinho, bem bonitinho, né? Vamos colocar assim, completinho. O que Simão Pedro dá é um rascunho, algumas perícopes, algumas parábolas. Talvez já tinha as bem-aventuranças ali, capítulo 5 de Mateus, já tinha talvez o batismo de Jesus, capítulo 3, enfim. Será que tinha o sermão profético, capítulo 24? Será que tinha ali a ressurreição, capítulo 28? Tinha um rascunho, não estava completo. E ele lê de cabo a rabo ali. Uma noite, um virote, pá. E ele fica emocionado. Vai correndo falar com São Pedro: rapaz, era isso que eu procurava. Eu não tenho dúvida nenhuma. Minha convicção é absoluta. Esse é o Messias que a gente estava procurando. Esse é o Messias que havia de vir. É o Messias de Isaías, muito bem narrado. É esse Jesus de Nazaré. E eu trago isso lá porque nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os comentários espíritas sobre o Evangelho, através de Emmanuel e outros também prepostos, Caibar, André Luiz, Humberto, enfim. Mas a gente não vai para a fonte. Quantos espíritas podem dizer de fato que já leram pelo menos o Evangelho de Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 28? Porque Estevão lê de cabo a rabo se emociona. E nós que temos ele aqui com muito mais histórias. Porque além dos outros relatos do Evangelho de Mateus que nós temos Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Nós temos 4 evangelhos e nós não lemos. Pelo menos não na fonte direta. Não pegamos a Bíblia e abrimos. Não pegamos o Novo Testamento e abrimos. E nos perguntamos onde está a nossa sede de Jesus para ser saciada de uma vez. É necessário ir à fonte. É necessário criar intimidade com Jesus. É imprescindível entender interpretações que alimentam também tiram a fome e sede. Mas também é tão bonito olhar para o texto realmente que inspirou Emmanuel, que inspirou Kardec, que inspirava Chico, que inspirou Estevão.
nós temos, vamos colocar, 4 vezes mais de material. E não lemos, não abrimos. Estevão leu, se emocionou e se encantou. Nem precisou saber mais. É o Messias, tenho convicção, tenho certeza. Porque ele enxergava o Antigo Testamento como um mapa que apontava para Jesus. Porque essas páginas também são páginas de amor, de carinho, de perdão, de redenção, de renúncia, de ressignificação, de pessoas que buscaram imensamente encontrar a Jesus na forma desse Messias prometido, pessoas que se apaixonaram, pessoas que caíram em erros tenebrosos, pessoas que cometeram delitos imensos, pessoas que se redimiram. Mas principalmente pessoas que apontaram para Jesus. Esse amor, essa paixão pelo Antigo Testamento, pela lei judaica, é a fonte principal, vamos dizer também, de Saulo de Tarso. Essa fome e sede do Deus de Moisés. Só que agora a gente tem 2 extremos. A gente tem Estevão, criado na simplicidade, sem maiores pretensões, e agora Saulo de Tarso. Ele aparece para nós no Paulo Estevão, capítulo 4 da primeira parte. O homem que vestia a roupa do patriciado romano. O homem que sabia o grego, sabia o latim, sabia o hebraico. Uma promessa da sua religião, promessa da sua raça. Ele tinha ali em torno de 25 a 30 anos. Praticamente, vamos colocar, um pouquinho mais velho que eu, que tenho 24. Uma promessa do seu tempo. O cara era tudo de bom. Tudo de bom. Era atleta, corria, se exercitava, era saudável, como a gente diz, era fitness, sabia a Torá de cabo a rabo. Estava pronto assim para o trabalho. Do judaísmo, do farisaísmo. Mas não estava preparado para Jesus. Então ele começa a escutar, na sua época ali, mais uma vez, 3 anos depois da crucificação, sobre esse tal de Jesus. Sobre a casa do caminho, o que eles faziam ali, e decide saber o que está acontecendo. Ele se senta, como entrando numa casa espírita, vê um monte de gente ali naquele salão pequeno. São pobres, são mendigos, pessoas doentes fisicamente, enfermas ali, com trapilhos como roupa, e ele com alguns amigos ali, fariseus, se senta. E de repente se levanta na Arremânel alguém que sentava entre Simão Pedro e João Evangelista, Estevão. E Estevão vai até a frente, púlpito, e todo mundo assim, é Estevão, arregalado. Porque quando a luz brilha, a luz chama a atenção. Quando diz aquele rapaz pálido, branco, muito magro, olha para a multidão e começa a sua pregação, o seu discurso. O discurso em si, as frases, que ele vai ler uma frase do Evangelho de Mateus, vai interpretá-la. Frases tão bonitas que merecem ser lidas pelos amigos e não merecem, da minha parte, que sejam comentados apenas trechos isolados, merecem ser lidos na íntegra. Mas trechos tão bonitos como: é a hora em que o pastor vem recolher as suas ovelhas. Debaixo da lei éramos escravos, com Cristo somos livres. Moisés a porta, Jesus a chave. E palavras lindas como essas, que encantam de fato. E ele começa a falar de Jesus como esse grande salvador de todos nós, no sentido de apontar um roteiro luminoso de consagração para todos aqueles que buscam tranquilidade de consciência. Saulo de Tarso ali, o queixo vai lá embaixo, que eu não acredito o que está acontecendo. Não é possível. Que história é essa? Que palhaçada é essa? Estevão falando, verbo inflamado por amor. Saulo de Tarso se levanta. O que está acontecendo? O que é isso? Como é que vocês têm a autoridade, a moral para falar de um crucificado aqui que seria maior que Moisés? Que história é essa? Pode parecer estranho até para nós, ou não fazer tanta conexão, mas é que falar de um crucificado, alguém que morreu numa cruz, pendurado na madeira,
era terminantemente proibido pelas leis do Antigo Testamento. Terminantemente proibido. Todo aquele, como está em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, todo aquele que é pendurado no madeiro, como Jesus na cruz, é maldito. Isto é, você não pode falar dele, você não pode falar da doutrina dele, senão você vira maldito também. Você fica amaldiçoado para sempre também. E agora ele está vendo uma congregação de pessoas falando de um maldito, de alguém que é proibido falar. E ainda mais falando que esse maldito, esse amaldiçoado pela lei, está acima de Moisés. Arrepia a espinha só de escutar isso. E agora quer tirar satisfação. O poder nele, imbuído nele, de promessa da raça, quer tirar satisfação. Que história é essa? Um outro detalhe importante, antes de nós avançarmos, é que antes mesmo de Jesus, outras pessoas morreram crucificadas. Jesus não foi a primeira pessoa a morrer crucificada. Jesus não foi a primeira pessoa a se dizer que era o Messias. Alguns anos antes de Jesus ali, ano 10, ano 20 depois de Cristo, né? Jesus nasce ali entre o ano 0, ou entre o ano 0 e o ano 4 depois de Cristo. Jesus, ou melhor, outras pessoas se diziam Messias e morreram crucificados. Tanto que Gamaliel, o mentor de Saulo de Tarso, participava do Sinédrio, isto é, o STF ali do judaísmo. Capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu separei aqui para a gente ler, porque ele fala o seguinte: Simão Pedro e João Evangelista são presos. E agora eles estão decidindo, os judeus, o que vai acontecer com eles. Se vão matar eles que nem Jesus, se vão entregar para os romanos para eles serem crucificados, se eles vão receber as bordoadas, as chicotadas, o que vai acontecer com eles. E Gamaliel, muito sensato, vai apontar o seguinte: quem quiser procurar, capítulo 5, versículo 24, de Atos dos Apóstolos. Os judeus estão embatendo o que vai acontecer. E aí Gamaliel se levanta e fala o seguinte: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis prestes a fazer a estes homens. Cuidado o que vocês vão fazer com esses homens. Muito cuidado. Pois antes desses dias, levantou-se Teudas, ele mesmo dizendo ser alguém ao qual se inclinaram um número de aproximadamente 400 homens. Ou seja, alguns anos antes, um homem chamado Teudas se disse que alguém era muito importante e uma multidão de pessoas. 500 homens adotaram a doutrina dele. Mas que foi eliminado, bem como todos quantos foram persuadidos por ele, sendo dispersados e tornando-se nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu. Não é Judas Tadeu nem Judas Iscariotes, é outro Judas aqui que Gamaliel está comentando. Nos dias do censo, e o povo afastou-se atrás dele. Também ele pereceu, bem como todos quantos foram persuadidos por ele, sendo espalhados. Afastai-vos destes homens e deixai-os, porque se este propósito ou esta obra for de homens, será destruído. Mas se é de Deus, não poderei destruí-los, e também para que não sejais considerados homens que lutam contra Deus. Isto é, muitos homens já vieram, se dizendo Messias, se dizendo mensageiros diretos de Deus, e foram mortos, foram perseguidos. Mas Gamaliel aponta, cuidado, porque se a obra desses homens é obra de Deus, vocês serão conhecidos como aqueles que vão contra Deus. E agora a gente tem Saulo de Tarso, encarando Estevão de imediato ali. Aquele choque, aquela estranheza. Saulo não lhe compreendendo. E Estevão respirando Jesus. Falando de um crucificado. Não o primeiro, também nem foi o último. O que acontece quando tem esse choque? Vamos colocar assim, do mal com o bem. Tem um choque.
Foi um choque. Qual a resposta de Estevão? Sempre tranquilo, sereno, tá calmo. Porque a paz dele não está sendo sustentada pelo que acontece dentro de fora. Perdão, lá fora. A paz de Estevão é sustentada da paz do bom cristão. A paz daqui dentro. Da consciência tranquila. Daquela pessoa que cansa os braços em trabalho com Jesus. Estevão acredita muito em Deus, tanto como Saulo de Tarso. Eles defendiam o mesmo Deus. O mesmo Deus. O mesmo Deus. De formas completamente diferentes, diametralmente opostas. Vamos colocar também Saulo uma boa representação de tudo aquilo que nós somos ainda quando queremos trazer a argumentação na base da violência. Quando diz André Luiz na Agenda Cristã, querendo ser mais verdadeiro do que Deus, de cuja vem toda a verdade. Estevão é a repressão do nosso lado bom, que já é calmo, tranquilo. Sabe que o grito e a desordem não resolvem absolutamente nada. Muito pelo contrário. Sabem, ou melhor, sabe lembrar aquela parte nós entre nós, a fala de Jesus, capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espíritos. Por que pobres em espírito? Daqueles que não carregam muita coisa. Aqui na arcada do coração, no sentimento. São simples, singelos, verdadeiros, diretos. Saulo de Tarso não, era um rico em espírito, tinha muita coisa, e muita coisa em excesso. Luxúria, ganância, egoísmo, e por aí vai. A lista se estende. Então, tem um contato entre aquele que está ali, com o coração fervilhando de raiva, e aquele tranquilo, porque sabe que faz o bem e, consequentemente, Jesus está do seu lado. Dentro da casa espírita, então, pensemos. Quantas vezes nós não tomamos o papel de Saulo de Tarso? Quantas vezes nós, vamos colocar também, na vida humana, que se desdobra ao nosso redor, fora da casa espírita ou dentro da casa espírita, quantas vezes nós não vamos contra um Estevão, que apresenta ideias renovadas, interpretações valiosíssimas, uma simplicidade que precisa ser valorizada. E nós escolhemos o que é complicado, a violência, e por aí vai. Tem um choque muito grande. Estevão não revida. E Saulo de Tarso quer tocar numa ferida. Vocês vão defender justamente esse crucificado? Ele não foi um simples carpinteiro, um Zé Ninguém? Curioso ele trazer o conceito de carpinteiro. Porque Jesus passa a vida inteira ali na marcenaria com José, trabalhando com martelo, com prego, com madeira. Conjunto de materiais que anos depois lhe trarão o martírio físico, a morte. A cruz é feita de martelo, prego e madeira. Material que sustenta a profissão de Jesus no passado. Para a gente ver como são as coisas com Jesus. Martelo, prego e madeira. Estevão diz, ainda bem que Jesus era carpinteiro, porque ele pôde construir uma morada para todos nós. Jesus, como carpinteiro, construiu uma morada. Nós, representados ali pelos fariseus, fariseus não, porque os fariseus não têm culpa na crucificação de Jesus. Os saduceus e os romanos, nós, como os carpinteiros, construímos a cruz. E o que o Cristo, então, faz com a cruz? Símbolo máximo de sacrifício, martírio, solidão, sofrimento. A pior forma de morrer há 2000 anos atrás. A cruz para nós é isso. A cruz para o Cristo, símbolo máximo de esperança, fé, verdade e amor. Resiliência espiritual. Cristo faz tudo isso. Ressignifica tudo para a sua luz. Quem é Maria Madalena de Jesus? Esquecida por si mesma, uma multidão de pecados, com Jesus, portadora da mensagem da ressurreição. Quem é Saulo de Tarso antes de Jesus? É esse que a gente está vendo. Violento, sanguinário, primeiro perseguidor dos cristãos na terra. Com Jesus, ali na estrada de Damasco, se ajoelha, cai por terra,
vê Jesus brilhando na sua frente. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, Emmanuel diz que no momento que Saulo de Tarso vê Jesus, tem um estalo muito grande. Ele compreendeu. Aquele era realmente o Messias. Os homens da casa do caminho estavam corretíssimos. Jesus continua. Não te é lícito ir contra os aguilhões. Aguilhões é uma vara espetada na ponta com ferro que você usa para conduzir o boi, o gado, para não saírem do caminho. Estevão diz. Então ele percebeu, naquele instante, que o Cristo havia chamado de muitas formas e de todas as maneiras. A estrada de Damasco para Saulo de Tarso começa aqui, no encontro de Saulo e Estevão, e culmina na visão de Jesus na sua frente, nas portas de Damasco. É o primeiro chamamento de Jesus para essa ovelha transviada. Como o próprio Neio Lúcio diz, ali no Colheita do Bem. É o primeiro chamamento. Vamos dizer assim, o assobio do pastor para a sua ovelha, com essa inteligência transviada. Saulo de Tarso pensava muito, mas sentia muito pouco, que nem Públio Lento. Ele não entende a mensagem de Estevão, não entende, não compreende, não tem como. Pergunta 785 do Livro dos Espíritos. Qual é o maior entrave para o progresso? Os espíritos vão responder: o egoísmo e o orgulho. É uma mensagem um pouco grande, então eles continuam. Nós nos referimos aqui ao progresso moral, porque o progresso intelectual não para nunca. A inteligência sempre avança. É necessário, portanto, que o avanço moral alcance o avanço intelectual. Muitos de nós têm raciocinado o Evangelho. Pouquíssimos, entretanto, têm sentido. Capítulo 5 do Evangelho, ou melhor, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Jesus vai chamar Simão Pedro, André, seu irmão, depois vai chamar os irmãos ali, né, os Boanerges, filhos do trovão, João Evangelista e Tiago Maior. E depois, Mateus escrevendo, depois de chamá-los, diz que Jesus vai pregar para a Galiléia inteira. É o versículo 23. Depois que ele chama os 4, Mateus escreve: e percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino, curando toda doença e toda enfermidade entre o povo. O que isso tem a ver? Que Jesus ele percorre a Galiléia inteira. Mas o importante, quero chamar a atenção agora, são os verbos: ensinar, proclamar e curar. Ele ensina nas sinagogas. Ele ensina para os inteligentes primeiro. Para aqueles que têm a responsabilidade primeira de entender as suas palavras e de exemplificar para quem não sabe. Para aqueles que têm a lei decorada. Para os espíritas que acham que decorar Kardec ou Emmanuel é suficiente. Jesus vai tirando os obstáculos mais difíceis, conversando com a inteligência viciada, ensinando nas sinagogas. Depois vai proclamar o evangelho para os corações que estão ali enrijecidos, tristes, isolados. Depois de falar com a inteligência, com o sentimento, Jesus cura o corpo, curando toda doença e toda enfermidade entre o povo, como querendo dizer para nós: primeiro é necessário a inteligência estar ok, equilibrada, o coração estar de fato sentindo, para então curar o corpo. Não que o corpo não seja importante, não é isso, mas é que impedimentos no corpo, um corpo saudável doente, não são tão complicados, ou melhor, tanto entrave com relação a uma inteligência transviada ou um coração que não sente. Por isso, primeiro ele ensina, proclama, depois cura os corpos. Paulo de Tarso, agora, na segunda parte, antes de iniciar a viagem missionária, a primeira, está conversando com Barnabé. Pobres, doentes, mendigos existirão sempre. Sempre existiram e sempre existirão. Entretanto, é imprescindível levar o alimento espiritual. Porque então, iluminados com o conhecimento de Jesus e do seu evangelho, os doentes encontrarão força, os mendigos resiliência, e qualquer coração que esteja sofrendo, fortaleza espiritual. Como diz o Chico, certa feita numa entrevista, uma laringite muito forte, voz muito rouca, cego de um outro, catarata do outro,
Ele que teve tudo, pneumonia, tuberculose, certa feita escorregou no banheiro, quebrou o fêmur. Nessa entrevista, que mal dá para escutar a sua voz, de tão rouquinho, ele diz: por dentro eu sou muito feliz. Por dentro eu me sinto como se tivesse 20 anos. Porque você machuca só o corpo. Só o corpo. Mas por dentro eu sou muito feliz. Esse é o primeiro chamado de Jesus para salutar. Essa inteligência transfiada. Isso também vai nos convidar a relações mais graves, sobre quanto nós temos pensado, raciocinado. E esquecemos de sentir e vivenciar. Nós conhecemos e meditamos bastante, mas esquecemos do sentir e viver. Diz Alcine no Renúncio, capítulo 3º da segunda parte. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nós temos sido esses mendigos dos milênios porque assumimos apenas a outorga de Saulo de Tarso, quando compete a conhecer e meditar, racionalizar. E naufragamos porque, infelizmente, menosprezamos a importância do sentir e do viver, em harmonia máxima com Jesus. Em harmonia máxima. Só que não tem criatura nenhuma que esteja para sempre, como nos ensina Kardec e os espíritos na codificação, que esteja para sempre voltado para o mal. Isso não pode existir. Não tem ninguém na Terra ou em outros planetas que consegue fugir do amor de Deus. Causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. Não uma inteligência que fica apenas aqui. É uma inteligência pulsante, vivente, apaixonada pela vida. Que sabe o que é bom e justo. E não cansa nunca de nos resgatar. Diz Emmanuel, capítulo 25 do livro Coragem. Eis que Deus te abençoa no pão que te nutre, no remédio que te refaz, na palavra que anima, no ar que respiras. E eis agora Deus abençoando o Saulo de Tarso pela fala de Estevão. Para encerrar aqui minha conversa com vocês, eu quero só pegar o significado dos nomes. Lembrando André Luiz quando nos diz que nada é por acaso. Saulo, né, ou Saul, Shaul, significa aquele que é aguardado, esperado. Que você orou muito para vir. Estevão, ou no grego Stefanos, significa o coroado, ou coroa. Agora a gente tem contato com aquele que foi coroado e aquele que foi aguardado. Uma coisa é você ser esperado, outra coisa é você ser coroado. O que acontece? Mais uma vez, choque imediato, conflito. Por isso eu quero encerrar falando um pouquinho da minha terra para vocês. Esse meu gigante Amazonas. Se eu gostaria muito de estar com vocês aí no Rio, gostaria muito também que vocês estivessem aqui conosco no Amazonas. Especialmente em Manaus. Porque Manaus é banhada por 2 rios. Ou melhor, pelo Rio Negro, que depois vai se encontrar com outro rio, o Rio Solimões. Você pega um barco em Manaus, no porto, segue alguns quilômetros, né? Vias fluviais, encontra o encontro das águas. Onde o Rio Negro, ele encontra com o Rio Solimões. Só que eles são rios muito diferentes. O Rio Negro, para a gente pensar, é um rio cor de Coca-Cola. Cor de Coca-Cola mesmo, sabe? Imagina que Deus assim fez chover Coca-Cola, é um rio imenso, assim, dessa cor mesmo. Rio Negro. O Rio Solimões é um rio de cor barrenta. Um laranja bem claro. Um barro misturado com água. Então, eles têm qualidades químicas muito diferentes. E um vem de um lado, o outro vem do outro, eles se encontram. O Rio Negro, ele é lento e calmo. Ele é lento e quente. O Rio Solimões, do outro lado, esse rio de cor barrenta, ele é rápido e frio. Então tem velocidades diferentes, temperaturas diferentes, características químicas, pH, acidez diferentes, matéria orgânica em si diferente. Então tem como eles se misturarem de imediato. E eles têm que passar, entre aspas, de mãos dadas,
de 6 a 10 quilômetros, formando o encontro das águas, um do lado do outro. Aos pouquinhos mesmo, a velocidade começa a ficar igual, a temperatura começa a ficar igual, e eles vão ali se afunilando, e eles se misturam e viram o Rio Negro, viram o Rio Amazonas, o segundo maior rio do mundo, o maior rio do Brasil. O que isso tem a ver com a nossa história? O Rio Negro, ele é lento e quente. Ele é como Estevão, que abraça, que consola, que fala de Jesus com tranquilidade, com calma, que não se avexa. Suave, sereno, mansinho. O Rio Solimões? Não. O Rio Solimões é rápido e frio, tempestivo, raivoso, não sabe dar esse abraço que consola, que aquece. Saulo de Tarso. E tem esse choque imediato. Um estranha o outro. Rio Solimões, Saulo de Tarso, Rio Negro, Estevão. Estevão marca a história mesmo, ou seja, além do movimento espírita, porque ele é o primeiro mártir do cristianismo, de forma oficial. A primeira pessoa na Terra a morrer por ser cristã, por seguir a Jesus Cristo. Amando de Saulo de Tarso. Esse encontro, essa pregação, vai culminar na morte de Estevão. Só que quem ama não desiste nunca. Quem ama não odeia. Quem ama não esquece. Quem ama perdoa. Quem ama abraça. Quem ama é que nem o Rio Negro. Lento e quente. Sem pressa. Sabe esperar. Então, agora a gente tem o perseguidor matando o perseguido. E agora o perseguido assumindo a condição de anjo da guarda. E o perseguidor sendo auxiliado. Que é a segunda parte do Paulo Estevam. É a parte em que o Rio Negro e o Rio Solimões vão se misturando. Aos pouquinhos. Para virar o maior rio do Brasil, o Rio Amazonas. Você não sabe mais de quem é o rio. De quem é a água. Se o Rio Amazonas é mais Rio Negro ou mais Rio Solimões. O que você sabe é que é um rio só. No final a gente não sabe de quem é a luz. Se é de Paulo de Tarso agora já, harmonizado com as esferas de Jesus. Ou se é de Estevão também, já do mundo espiritual. Primeiro mártir do cristianismo. O que você sabe de fato é que a luz vem do Cristo. Como o próprio Paulo diz, capítulo 8 da segunda parte, para Lucas Evangelista, Deus, ou melhor, perdão, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, preenche o vácuo de nossas almas e opera o bem que não possuímos. Todo o bem vem dele. E é a história de duas almas, o Paulo Estevam. É a história desse encontro das águas para formar o maior rio do mundo. Perdão, o maior rio do Brasil. Um rio de Jesus. Que agora continua cumprindo esse papel, alimentando ali as beiradas, a fonte e seguindo o seu trajeto. É a história de Paulo de Tarso e Estevão. De Saulo de Tarso e Estevão. Aquele que foi muito esperado, com o encontro com o coroado, para gerar Paulo de Tarso. Paulo significa o pequenino. A inteligência agora gigante se ajoelha perante Jesus e se torna ou busca ser o menor de todos. A junção agora de Saulo de Tarso e Estevão. O esperado e o coroado dá homem pequeno, Paulo. Que todos nós, emanados na luz de Cristo, possamos dentro de nós, claro, respeitando, mas sempre auxiliando, iluminando, tocando o Saulo que ainda habita em nós e fazendo valer a pena brilhar a luz de Estevão que brilha aqui dentro. E aos pouquinhos, lá na frente, tornando esse rio grande, em nome de Jesus, trabalhando em prol da natureza, em prol de todos, sem pedir nada em troca. Como último conselho da minha parte para os amigos, ler e reler o Paulo Estevão sempre que possível. Porque é com o auxílio de Estevão e Jesus que Saulo se torna Paulo e passa a ser escritor de palavras tão importantes. Se antes perseguia, lá na frente ele vai escrever: o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. 1 Coríntios capítulo 3.
Gálatas, primeiro capítulo. A quem eu busco a servir? Os homens ou a Deus? Se eu quisesse agradar os homens, não seria servo do Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não para a escravidão. Como ele diz em Romanos, não combateis o mal com o mal, mas combate o mal com o bem. E como ele escreve na segunda carta de Timóteo, no final da sua vida agora, eu combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Não se envergonhe do testemunho do Evangelho do nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. A história de Paulo Estevão é a história de uma alma, aqui na horizontalidade da matéria, se verticalizando em luz espiritual. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando imensamente todos os amigos de Macaé, cercanias, com muita paz, muita luz. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.